E aí, gente, tudo bom? Voltando aqui depois de um bom tempo sem estar gravando aula, né? Que afinal de contas a demanda não pode parar, né? A gente vai regravar meio que a aula 7, tá? E dentro da aula 7, nós vamos colocar o conteúdo de algumas outras aulas, tá? Eu vou só sair aqui para ver se tá gravando, tudo direitinho. Tá gravando. Pegando a minha voz agora. Tá certo. Então, vamos logo partir para o que interessa, sem ter muita lenga-lenga, sem muito mimimi, sem essas coisas, tá? A gente viu pelo que eu estava vendo um pouco da aula passada, vamos pegar aqui vamos ver aqui a aula, na verdade, que foi a aula que o pessoal reclamou que não estava entrando, né? Vamos ver aqui, EMAC. Não, vamos ver aqui a aula que o pessoal falou que não estava conseguindo fazer, né? Vou só tirar aqui o áudio, vamos ver aqui a aula 7 que o pessoal falou. Vamos só ver se vai sair alguma coisa, né? Eu não sei o que foi que aconteceu com essa aula, né? Mas tudo bem. Eu parei para checar, fui checar o áudio dela e realmente o áudio dela tava com muito defeito. Agora eu vou ter que ficar checando se é pra saber se aqui no OBS Studio ele vai estar pegando o áudio, né? Porque afinal de contas o fone aqui ele não tá como headset, ele tá como um áudio do computador mesmo. Então eu vou ficar volta e meia eu vou ficar abrindo aqui o OBS, tá, para saber se ele realmente está pegando o meu áudio e tudo mais, saber se ele está gravando alguma coisa. E realmente ele tá. Que tá aqui o microfone, a captura de entrada de áudio, só para ter certeza, né? Mas tudo bem. Que realmente aqui ficou sem áudio, que a gente deu aqui aqui no caso, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho a qualidade, né? 1080 pixels a 60 fps. Jesus. Beleza, aqui ó. Estávamos praticamente criamos uma base de dados exemplo, né? Para a gente ver o processo de criação de uma tabela, tá? Aqui no caso estava fazendo comandos de alter table para a gente alterar alguns dados na tabela. A gente vai fazer isso agora, né? Porque a gente vai rever algumas coisas para alterar, né? Para alterar, para apagar, para fazer qualquer coisa, tá? Vamos ver outra coisa aqui também que a gente estava vendo. Só carregar um pouquinho mais para cá. Acho que a internet hoje não tá legal. Insert também, a gente estava vendo nesse vídeo. Realmente aqui insert, aí dava select. Aqui também é uma forma da gente inserir dados dentro da tabela, fazer pesquisas e tudo mais. Mas hoje a gente vai trabalhar com umas pesquisas um pouquinho mais avançadas, né? Vamos ver o que mais aqui a gente estava vendo, só para me situar no assunto. Nossa, a gente fez um monte de assuntos aqui. Colocamos também Fizemos também o que acontece se a gente dá um update numa tabela da base de dados sem where, né? Foi interessante a gente ver que no caso, como a gente pode estar vendo aqui, esse é o que acontece quando se dá update sem where. Simplesmente quando você faz isso, por exemplo aqui, vamos pegar essa segunda linha aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela. Beleza. Por exemplo, essa segunda linha aqui, ó, update, tabela pessoa, set, is empregado igual a 1, emprego igual a dono de bordel, eu não especifiquei where aqui, né? Quando não especifica where, é isso aqui que acontece, ó. Praticamente todos os dados da tabela, né, que possuem aquela coluna em comum, todos eles são atualizados, tá vendo? A mesma coisa vale para o delete. A gente vai fazer uns selects um pouquinho mais avançados que esses aqui, tá? Aqui no caso a gente usou a função AVG, mas a gente vai ver isso tudo direitinho agora, tá? Vamos ver aqui o que mais. Eu gosto de ver esse vídeo do Nando Moura. Eu acho muito legal. Delete da tabela pessoa. Vamos ver o que mais aqui a gente estava vendo. Seleção de registro. A gente estava trabalhando com um pouco de select. Já na tabela, né? Delete from. Que eu já tinha alterado a fonte do editor, né? Que eu gosto muito de usar essa fonte. Para quem quiser encontrar essa fonte para colocar no editor, no código de texto e tudo mais, o nome dela é Firecode, tá? Eu acho legal porque ela trabalha com um esquema de fonte chamado fonte ligatures. O que significa o fonte ligatures? É simplesmente ele pegar elementos de uma fonte e fundir em um só. Por exemplo, enquanto eu tenho
Vamos pegar aqui o executar. Enquanto eu tenho essa notação aqui, ó, 2 igual igual e uma seta e o maior que, quando eu estou no Firecode eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma notação diferente. Por exemplo, quando eu utilizo diferente assim, ó, o exclamação igual, ele muda para esse cara aqui, ó. Tá vendo? Isso se chama font ligatures. Outra coisa também que ele muda é quando a gente coloca o igual triplo, por exemplo, como a gente viu no JavaScript, ele deixa dessa forma, três barras longas, beleza? Quem quiser baixar, vou passar para vocês o link do GitHub, tá? Onde tem essas fontes. Algumas das coisas também a gente vai colocar no GitHub, tá? Por exemplo, esses códigos aqui, todos os conteúdos das aulas, eu vou ter que remover do OneDrive, tá? Porque afinal de contas eu estou compartilhando uma pasta do meu OneDrive e é um pouco brecha, né, de segurança dos meus arquivos. Por mais que o OneDrive ele tenha uma segurança, né, é uma brecha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou remover os conteúdos de lá da pasta compartilhada do OneDrive, tá? E eu vou jogar tudo pro GitHub, tá? Aí vocês vão poder acessar os materiais de lá, certo? Então, deixa eu só ver se continua gravando aqui o áudio normal, tá pegando meu áudio tudinho. Depois eu vou ter que terminar essa gravação que eu vou ter que ver como é que vai sair o áudio, né? Pra gente ver algumas informações, talvez se foi tudinho direitinho para vocês, para não ter nenhum problema, tá? Vamos lá. Em MySQL eu tenho os devidos tipos de dados. Não é só no MySQL, né? A gente tem isso em vários outros bancos de dados que utilizam o SQL por padrão. Aqui eu tenho dados do tipo int, que seriam dados do tipo inteiro, certo? Como a gente viu, é todo e qualquer tipo de caractere numérico. Aqui eu tenho os dados do tipo varchar, que são os dados do tipo caractere. Esse tipo caractere, ele aceita de 0 a 255 caracteres, de acordo com a documentação. Caso ele passe de 255, varchar fica maior de 255, ele passa a ser um campo do tipo text, certo? Que é esse campo aqui do tipo texto. Que, se eu me recordo, ele aceita até 65.536 caracteres. Beleza? Ok. Então, deixado o assunto, vamos continuar. O double, ele significa dados de tipo real, ou seja, dados variáveis, tipos de dados que aceitam valores inteiros quebrados. Por exemplo, digamos que eu tenho 2,50, eu tenho 15,75, que no caso aqui seria 15,75. Lembrando, tá? Aqui no caso a fonte ligature não funciona. O padrão de você inserir separador de casas decimais nos Estados Unidos, né, que é o inglês, que é a linguagem padrão, é sempre o ponto, tá? Porque nós brasileiros utilizamos 15,75. Nós utilizamos a vírgula como separador de casas decimais. O porém é que a vírgula ela não é exatamente utilizada também como separador de casas decimais lá nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa. O separador de casas decimais, a vírgula, no caso, nos países de língua inglesa, ela é separadora de casas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho R$ 1.522,75. É porque eu não sei. Casa de centenas, alguma coisa. Por exemplo, digamos que eu tenho R$ 1.522,75. No nosso padrão, ele é desse formato. O ponto, ele é o separador separador de centenas, certo? Eu tenho R$ 1.522,75. Já nos Estados Unidos e nos países todos os países de língua inglesa, né, para ser mais generalista, eles utilizam 1,520. Nossa, eu deixei o lock não tá ligado. Eu tenho 1,522,75, ou seja, é o inverso do que a gente utiliza, certo? O vírgula ele é o separador de centenas e o ponto ele é o separador de casas decimais, certo? Então a gente tem esse formato aqui nos países de língua inglesa, tá? Deixa eu colocar aqui. Ai, meu, ele tá coçando. Vou colocar aqui. Países de língua portuguesa.
Vou colocar aqui também países de língua inglesa, certo? Ok, então anotado, vamos seguindo em frente. Float, dados de tipo flutuante. Ele funciona da mesma forma que o real, só que tem um porém. Ele funciona da mesma forma como o double, né? Só que ele tem um porém, ele armazena uma quantidade menor de dados que o próprio double, certo? Ele não armazena a mesma quantidade de dados que o double armazena. É um armazenamento de dados um pouquinho menor. Vou deixar aqui o Chrome aberto, né? Porque a gente vai ver a documentação, né? Eu geralmente consulto a documentação, não só da MySQL próprio, tá? Como do W3 Schools, certo? Que no caso é esse cara aqui. Eu sempre consulto também a documentação desse cara. Não leve a mal, tá? O fato de você andar sempre com a documentação não quer dizer que você seja burro por conta disso. Muita gente critica desenvolvedores, por mais que sejam iniciantes, né? Intermediários e tudo mais, que eles sempre ficam olhando a documentação da linguagem e tal, tudo mais. Ah, ele olha sempre a documentação, ele não sabe, ele não entende. Cara, não existe isso. A documentação, velho, é a tua melhor amiga. Portanto, quando você sentir dúvida, não tenha medo, cara, de pegar a documentação, ir lá e ler o conteúdo todo, certo? A documentação tá lá para isso, cara, ela tá lá para ser lida. Você não vai querer montar uma barraca se não ler as instruções de como montar essa barraca, entendeu? Sendo que você nunca montou barraca na vida. Então, a documentação, ela tem que ser lida, ela tá lá para ser lida, independente se você é amador, profissional, tudo mais. Eu, ultimamente, que estou lidando com muitas bases de dados na Suzano, tipo Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, MariaDB, entre outros, a gente tem que sempre ficar vendo as documentações. Até gente profissional lá da Suzano, se tiverem vindo até esse vídeo aqui, eu vou mandar um salve pro Claudinho e um salve pro Marcelo. Até eles, cara, consultam documentação. E eles são muito profissionais. Cara, o Claudino é nosso parceiro lá da SEMA. Cara, esse cara é um mito no PHP. Eu? Que sou eu na frente dele, né? Sou um Hellis intermediário. Mas tudo bem. A gente vai se nivelando conforme o passar do tempo. Afinal de contas, né, não é tanto meu foco PHP. Meu foco agora no momento está mais o JavaScript. Beleza? Vamos lá. Continuando. Variáveis do tipo text, elas armazenam tipos de dados, elas armazenam textos dentro do banco de dados. Quando o varchar ele não é suficiente para armazenar a quantidade de dados que a gente tem no nosso banco, a gente sempre utiliza variáveis do tipo texto. Caso vocês não se lembrem, quando a gente fez a nossa base do sistema de vendas, que é esse cara aqui, ó, que eu até estava alimentando essa base de dados para a gente fazer algumas consultas, aqui no produto, como a gente pode ver, acho que no produto não, eu acho que é no tipo do produto aqui. A gente colocou esse tipo de dados aqui, ó, TX descrição do tipo text. Quando eu armazeno um dado dentro dessa tabela sendo do tipo text, ele armazena uma porrada de caracteres. A gente vai ver isso quando a gente começar a fazer algumas consultas. Aí vocês vão ver os tipos de os tipos de informação que eles são salvos aqui dentro, certo? Eu dei uma vacilada com relação ao armazenamento de algumas informações. Por exemplo, o CPF, ele armazena acho que 11 dígitos ou 12 por aí. Só que esse int, toda hora, não sei se é por conta do tamanho que foi reduzido na atualização do MySQL, que eu estou usando o MySQL 8.0.20. E até mesmo quando a gente estava trabalhando com consultas na Suzano, ele estava retornando erro, por a gente estar colocando mais de 11 dígitos dentro do campo do tipo int. Eu acho que é porque o tamanho foi reduzido, né? Que afinal de contas, quando a gente utiliza int de uma forma, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, ele diz que essa maneira de inserir dados na variável do tipo int, na coluna do tipo int, ele vai ser descontinuado. Então, é sempre bom estar consultando a documentação das versões também do MySQL, né? Que afinal de contas, mano, esse cara muda tanta coisa que eu não faço a menor ideia, mano. Beleza?
Então, a gente vai deixar para ver o variável do tipo int depois, tá? Small text, ele praticamente armazena um texto pequeno. Eu diria que esse cara é quase a mesma coisa do varchar, que afinal de contas os dois ele armazenam tanto o varchar quanto o small text, eles armazenam textos pequenos. Eles armazenam textos muito pequenos. Eu acredito que realmente que é até 255 caracteres. Portanto, tanto faz, no caso de você utilizar small text ou varchar. A gente utiliza mais varchar porque o varchar ele permite que a gente limite os campos, entendeu? Por exemplo, se eu quero colocar 60 caracteres dentro de um campo texto, eu utilizo varchar para isso. Eu não utilizo small text, beleza? Já o medium e long text, eles armazenam grandes informações e grandes volumes de dados do tipo texto, certo? Ou seja, se você quiser armazenar dentro do seu site um artigo ou coisa parecida, por exemplo assim, vamos acessar aqui uma página, por exemplo aqui a página do G1. Vamos acessar aqui essa página, por exemplo, que eu não gosto nem de ver isso. Cadê, por exemplo, vamos pegar alguma coisa, sei lá, alguma coisa que dê otimismo aqui. Vamos ver. Aqui, vamos pegar esse aqui. Problemas com som durante a quarentena? Ah, e muitos. Por exemplo, quando eu quero armazenar todas essas informações aqui, ó, por exemplo, tudo isso aqui é um campo só do meu banco de dados. E todas essas informações aqui, elas podem ser armazenadas tanto numa variável do tipo medium text, quanto do tipo long text. O fato é de que as variáveis de long text elas são destinadas a textos extremamente grandes, certo? Elas armazenam uma quantidade enorme de caracteres. Vamos ver aqui no caso se a gente encontra aqui na documentação. Vamos ver aqui, examples, tutorial. Aqui tem mais no caso os tutoriais a respeito de funções. Não tem aqui os tipos de dados, deixa eu ver, update, delete, count, build cars, in between, aliases, exist, select into, storage procedures, comments, create, drop, not new, unique. Vamos ver, inject, operadores, tipos de dados, está aqui. Vamos ver se a gente encontra long text, está aqui, ó. Ele segura uma string com tamanho máximo de 4 bilhões 294 milhões 967.295 caracteres, ou seja, nem que você fique batendo o teclado nas próximas 72 horas, você vai conseguir armazenar essa quantidade de dados inteira, certo? Os medium text, aqui no caso, ele segura uma string de 16.777.215 caracteres, ou seja, mais de 16 milhões de caracteres podem ser armazenados dentro de uma variável do tipo text. Medium text, no caso. O text, que no caso é o que a gente fez aqui no exemplo da... Nossa, abri meu e-mail. Aqui no caso do tipo do produto, do tx descrição, a variável do tipo text, ela só armazena até 65.535 caracteres. Eu coloquei 65.536, né? Coloquei 65.536, errei por um. Aqui no caso, nós temos a... Nossa, eu confundi aqui, eu vou estar fazendo uma correção, tá? Porque é o seguinte, aqui não é small text, aqui é tiny text. Porque small é quando eu coloco no int. Eu tenho int e eu tenho small int, que é uma variável do tipo inteiro, pequena, cadê? Que só armazena até 32.767 caracteres, quando ela tem a flag signed, e quando ela tem a flag unsigned, ela armazena de 0 até 65.535. Geralmente, por padrão, o MySQL ele utiliza os tipos de dados assinados, que é o signed, certo? Então, é uma coisa que a gente não precisa se preocupar com relação a isso, certo? Armazena até, vamos ver, 32.767 dígitos. Porque se você vê o int, ó, ele é gigantesco. 21.474.000
Não, 214. Peraí, vamos ver aqui. Nossa. 2.147.483. 2.147.483.647. Certo? Isso você especificando o tamanho. Claro, né? Ok. Mas, enfim, a gente só vai utilizar dados do tipo int, tá? Que é o formato padrão. A gente poderia realmente usar small int, né? Mas vamos deixar quieto no momento. Tiny text armazena um texto pequeno até 255 caracteres. Medium text e long text armazenam acima de 16 milhões para medium text e acima e até acima não. No caso aqui as variáveis medium text armazenam até 16 milhões de caracteres no medium text e até 4 bilhões no long text. Certo? Ok. Os dados do tipo bit, eles armazenam um bit de informação. O que seria um bit de informação? Praticamente uma sequência de bytes. No caso, ele vai armazenar um bit exatamente. Por exemplo, vamos pegar aqui a documentação. O tamanho de parâmetro pode segurar um valor de 1 até 64. O valor padrão de tamanho para ele é 1, certo? Aqui no caso, ele armazena exatamente um bit, por assim dizer, certo? É um tipo de dado que até mesmo vários desenvolvedores não recomendam pela forma complexa como ele armazena os dados com relação a dígitos. Por exemplo, muita gente utilizava bit para definição de estados de tabela, a formação de estado das linhas de uma tabela. Por exemplo, digamos assim, o paciente André Lucas tem 33 anos e o estado atual dele é internado. Quando eu queria definir o status para esse cara, eu colocava o valor do tipo bit, que era para justamente dizer, se o valor da linha está internado for igual a 1, quer dizer que ele está internado. Se for igual a 0, ele não está internado. A gente vai entender melhor essa questão de onde o bit é usado só quando a gente vê programação, quando a gente trabalhar com PHP, certo? Porque a gente vai trabalhar com mudanças de estado, beleza? Então vamos ignorar esse cara aqui por enquanto, certo? O tinyInt, ele armazena, aqui no caso, até 127 números, tá? Até 127 dígitos. No caso aqui eu coloquei 1. Aqui no caso é até 127 dígitos. Certo? A variável do tipo bool, que ela aceita armazenamento de dados verdadeiro ou falso. True or false. Certo? As variáveis do tipo date, que armazenam as datas no formato ano, mês e dia. Certo? Por exemplo, esse formato aqui, 2020, 05, 01, por exemplo. 1º de maio de 2020, certo? Vou colocar aqui, 1º de maio de 2020. Ela armazena nesse padrão aqui, tá? Ano primeiro, traço, mês, traço, dia, certo? O datetime, ele armazena nesse mesmo formato, só que adicionando horas, minutos e segundos. Por exemplo, 2020 0501 1643 5. O que isso quer dizer? 1º de maio de 2020, sigam o cursor aqui, ó. 1º de maio de 2020, às 16 horas, 43 minutos e 5 segundos. Certo? Ok. Ele armazena nesse padrão, tá? O timestamp, ele armazena nesse mesmo padrão, só que quando ele atribui um fuso horário, ele vai atribuir
o fuso horário do servidor em que você está acessando o banco de dados, certo? Por exemplo, ele vai armazenar nesse mesmo formato. Só que quando ele for para um outro banco de dados e tudo mais, vou colocar aqui o TC-4. Porque o nosso padrão ele é o TC-4, que é o horário padrão de Brasília em relação ao meridiano, certo? Que é o nosso padrão aqui Manaus, tá? Então, no caso, ele vai armazenar nesse formato. E quando for para um outro banco de dados, quando ele for para um outro servidor com um fuso horário diferente do nosso, ele vai adequar esse horário em relação ao fuso horário do servidor, tá? Ele vai especificar de que aquele horário que está armazenado é de um servidor que possui uma outra configuração de hora, certo? Já o Blob, ele armazena dados em formato binário. Por que a gente diz que esses caras são do tipo case insensitive? É o seguinte, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? Para ele... Não, no caso ele não diferencia de letra. Case sensitive é que diferencia. Posso estar invertendo aqui, não sei. Aí é vocês que vão me corrigir, certo? Eles são case insensitive. Por quê? Case insensitive, eles são campos do tipo... Eles são campos que não diferenciam de letras maiúsculas e minúsculas, certo? E ele armazena dados em formato binário. Geralmente a gente utiliza esses caras para armazenar caminho de data, hora... Parou. Será que ele parou de gravar? Vamos ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Eu vou quebrar essa aula aqui por enquanto. Aí eu vou testar o áudio dela, tá? Pra saber se ele ainda tá pegando. Porque esse aqui, ó, ele parou, tá vendo? Ó, ele do nada mutou. Aí eu quero saber se ele pegou algum momento de aula, tá? Ele muta esse cara aqui, beleza? Eu vou parar a aula por enquanto, tá? Eu vou já voltar com vocês, beleza? Abraço.